Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 7, Trabalho. Antes de iniciar o trabalho, vamos consultar o Google e descobrir que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa um instrumento de tortura. Por isso, trabalhar originalmente significava ser torturado, ser castigado. Com o tempo, a palavra trabalho passou a significar fazer uma atividade exaustiva ou fazer uma atividade difícil, dura. Foi visto inclusive como uma forma de castigo divino e uma fonte de sofrimento e dor para os menos afortunados. Por isso, o trabalho era feito pelo escravo. Vamos lembrar no livro Nosso Lar, quando foi sugerido a André Luiz procurar trabalho, tinha uma mulher que não tinha bônus hora, porque nenhum trabalho servia para ela, segundo o seu ponto de vista, né? Ou seja, seu orgulho não permitia que ela se submetesse ao trabalho que era imposto, né? Que era imposto não, que era proposto para ela. Com certeza ela pensava exatamente isso, trabalho é para o escravo, não para mim, né? Eu não sou pobre, né? Eu tenho condições, apesar dela ter desencarnado, enfim, né? Mas ela achava que não era para ela, né? Trabalho, então nenhum trabalho servia. Quando a gente lê o livro, lembra, a gente não pensou nesse ponto de vista, né? A gente só pensou no orgulho simplesmente por não querer fazer nada, né? Mas tem todo o sentido a gente pesquisando e vendo que em épocas, né, atrás, a época de que foram escritos esses livros, era muito próximo ainda da escravidão, né? Então, até hoje, a gente ainda ouve as pessoas falarem: eu não sou escrava, eu não vou fazer isso, né? Com certeza, ela pensava exatamente isso: o trabalho é para o escravo, não é para mim. E então, né? Muitos séculos depois, algumas famílias começaram a trabalhar em conjunto, e isso fez com que evoluíssem economicamente falando. Até que, com o passar dos anos, surgiu a afirmação de que o trabalho enobrece o homem. E aí começaram a aparecer as grandes potências econômicas. É claro que com isso veio ambição, excesso de trabalho, estresse, uma série de decorrências de exageros, né? Pessoas que mal convivem com a família porque estão sempre trabalhando, e tantas coisas que nós conhecemos bem. Mas isso não vem ao caso nesse capítulo, né? Só vamos ter em mente que trabalho pode ser adoecedor ou pode ser fonte de prazer. E aí vamos ver o que Emmanuel vai dizer para a gente. Se nos propomos retratar mentalmente a luz nos planos superiores, ou seja, se nós quisermos virar o nosso espelho para a espiritualidade, para refletirmos essa luz, é indispensável que a nossa vontade abrace espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Olha só a oração que a gente faz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Oração é ação e trabalho é ação. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, né? Nós estamos pedindo trabalho. Que o trabalho não nos falte. No passado, o apreciávamos por atitude servil de quantos caíssem sob o estigma da injúria. Então, vamos observar que antigamente, e para muitos ainda o trabalho são sinônimos de escravidão, de atividade inferior. Né? A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o cultivo do solo eram relegados a mãos escravas.
reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Então, os escravos faziam tudo, atuavam em todas as áreas, desde o cultivo da lavoura até aqueles que tinham conhecimento, porque eles eram escravizados, eles tinham certa cultura, certo padrão social, e aí com a posse, né, da terra deles, eles eram pessoas que estavam sendo escravizadas porque perderam, né, na guerra, mas eles tinham conhecimento. E aí eles atuavam como conselheiros, atuavam de certa forma de outros modos, né? Mas foram capturados, né? Então eram aproveitados dentro do palácio, enquanto os senhores eram inertes, não faziam nada, só desfrutavam das posses que eles tinham conquistado, né? Porém, hoje sabemos que a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, ou seja, sem a lei do trabalho, o mundo mental dorme estanque, dorme parado. O trabalho assalariado transforma o homem, sem contar que o trabalho vai evoluindo através dos tempos. Qualquer trabalho exige raciocínio, por menor que ele seja, por mais que a pessoa não queira pensar, ela acaba pensando, né? O trabalho exige disciplina, né? Nós temos que chegar no horário, obedecer a hierarquia, respeitar o chefe, respeitar o companheiro, respeitar o subalterno, que muitas vezes é rebelde, respeitar o cliente, porque senão a gente perde o cliente. Portanto, o trabalho leva o homem a ter disciplina, a ser sociável, a treinar a paciência, a compreensão, exercer o perdão. Então, a vida leva o homem a se aprimorar, a ter discernimento, ter interação com o outro. Leva o homem a se aprimorar intelectualmente e moralmente. E quando eu ajudo o meu companheiro de trabalho, quando eu faço a diferença, quando eu tenho prazer de servir, eu estou evoluindo com muito mais facilidade. Fugir aos impositivos, ou seja, fugir aos seus impositivos, ou seja, fugir aos impositivos do trabalho, né? É situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando à retaguarda quantos se esmagam a ilusão da preguiça. Então, estar à margem do caminho é ficar parado, sem fazer nada, esperando a ajuda de quem está no caminho. Vamos lembrar do cego de Betsaida, que estava à margem do caminho, ou seja, ele estava vivendo da ajuda de quem passava pelo caminho, até que ele se levanta, eleva a sua vibração e pede ajuda. Então Jesus lhe diz: o que quer que eu faça? Então, fugir aos seus impositivos é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha, onde a evolução acontece, né? Inflexível, deixando a retaguarda, deixando para trás, quantos se esmagam a ilusão da preguiça. O usurário, o agiota, não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos, mas também o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se atrofiarão as mais nobres faculdades do espírito. Todas as coisas boas ficarão no buraco adornado, mas é um buraco onde ele vai ficar até deixar de explorar o seu irmão e resolver evoluir. Mas não vale agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento, ou seja, nos umbrais também há trabalho.
Além do trabalho obrigação, que nos remunera de imediato, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. De modo geral, né, o trabalho obrigação é expiação. Ele não é prazeroso. Muitas vezes gostaríamos de fazer determinado trabalho, mas a vida nos leva a fazer outro completamente diferente. Às vezes a pessoa até pode fazer aquilo que ela gostaria de fazer como um hobby. E às vezes nem isso. Mas vamos lembrar quando Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E também vamos lembrar, André Luiz, que logo no primeiro livro, né, no Nosso Lar, nos mostrou que o trabalho faz parte da espiritualidade e que ele deve ser espontâneo. Eles não trabalham pelo bônus horas. O bônus hora adquiridos pelo trabalho são consequências do trabalho voluntário, feito de coração. Qualquer ocupação útil é trabalho. Cuidar da nossa casa é um trabalho para aqueles que habitam nela. Cozinhar com amor, lavar a louça com alegria, é um trabalho para a família. E eu posso sentir prazer nesse trabalho. Eu posso achar que aquilo é penoso, né? Mas eu posso achar que é maravilhoso, porque eu estou servindo a quem eu amo. E a mim mesmo também, né? Nas contingências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é obrigado a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Ou seja, em princípio, o homem trabalhava por interesse, trabalhava apenas para o seu sustento. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares, que é o melhor alimento, digamos assim, né? E os recursos nutrientes da atmosfera. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que assegurem a sua euforia orgânica. O trabalho braçal é imprescindível para a nossa evolução. A ociosidade adoece. Nosso corpo, neste plano, ele precisa de ação. Portanto, o trabalho é benéfico, porque ele movimenta o corpo. Então, o trabalho é promotor da saúde. Embora cativo às imposições do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, desde a terra, todo aquele que abra o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina, pode fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes. Então, apesar de toda a dificuldade que nós temos a aventura, a sorte de poder trabalhar voluntariamente sem esperar nada de volta, servir pelo prazer. E aí ele fala do trabalho-ação. O trabalho-ação transforma o ambiente. Então, no trabalho-ação, a pessoa quer gerar uma mudança. A pessoa age na intenção de mudar a sociedade. Esse tipo de trabalho pode iniciar com essa intenção. Ou a pessoa, em suas horas livres, passa a fazer um trabalho voluntário que vai beneficiar algumas ou muitas pessoas. E aí ele é prazeroso. Trabalho, serviço transforma o homem. Então, o trabalho-serviço é quando o homem se envolve no trabalho. É um trabalho-obrigação, mas consciente de que ele vai modificar o seu ambiente, vai contribuir com o mundo. Então, é um trabalho-ação que muda o ambiente e, mudando a sociedade, ele é mudado pela sociedade. Então, com a transformação que esse trabalho gera no meio, à medida que ele transforma o meio, ele é transformado pelo meio que ele transformou. Ele se envolve de tal maneira nesse serviço que ele cresce moral e espiritualmente. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem recebe o seu auxílio.
mas permanecem restritas ao mundo nas linhas da troca vulgar, da troca comum. A prestação de auxílio espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da vontade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Então, quando eu faço um trabalho voluntário, eu me aproximo do trabalhador espiritual. À maneira que se alonga a nossa ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor, de servir. Então, quanto mais nos elevamos, mais temos prazer em servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem agrilhões, sem aquilo que fica cutucando a gente, né? Nos matriculamos no aperfeiçoamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante, com a vida verdadeira. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto, é escolha. Vamos lembrar que o Clarencio explicou para o André Luiz lá no Nosso Lar, né? A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade, ou seja, pelo prazer de servir. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Ou seja, a meta é transformar o trabalho-obrigação em trabalho-ação e o trabalho-ação em trabalho-serviço. É desenvolver a humildade e a caridade. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.